Imagine um mundo muito colorido e brilhante. Nele, as cores se misturam, como numa paleta, dando origem a outros tons. Você não precisa do seu corpo material para viver ali. Você não precisa de nada além de si mesmo. Ali, você pode apenas ser. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ju, Player 3 do DLC Ciência e anfitriã do Mundo 6. Peraí, antes de você continuar o jogo, eu quero fazer uma pergunta. Vocês passaram por todas as fases para chegar até aqui, né? Se não passou ainda, corre lá nos outros vídeos do nosso canal para aprimorar seu personagem. Você vai precisar. Vamos combinar, pra gente assim, que nem eu, é isso mesmo, que nem eu, que nem você, assim, todo colorido, todo escrito queer no meio da testa. A comunidade, a indústria dos games nunca foi muito receptiva. Dentro dos games, o conteúdo sempre foi o padrão, a norma social. Já nas comunidades de jogos online, é muito comum se deparar com xingamentos homofóbicos e machistas também, o que faz com que jogadores LGBTQIA+, se sintam intimidados e se afastem do jogo, assim como as mulheres. A pouca e às vezes nenhuma representatividade nos games se deve principalmente às preocupações da indústria diante dos impactos que isso poderia gerar nas comunidades gamers. Lucro, né, gente? Lucro. Esse receio da indústria vem do que Janine Fromm e demais autores chamaram de Hegemony of Play, em tradução livre, a hegemonia do jogo. A indústria dos games se baseia em um conjunto de características imaginadas de como o público deve ser. No caso, aquela figura típica do imaginário coletivo do gamer: homem, heterossexual, branco, cisgênero, esqueci alguma coisa? Classe média alta. Essas características raramente questionadas não condizem mais com o perfil do gamer brasileiro hoje em dia. Entretanto, são reforçadas constantemente, a ponto de determinarem quem deve ser representado nos games, como os games devem ser e quais tipos de jogadores contam como gamers. Nesse contexto, jogos indie têm tido um papel muito importante, inserindo diversidade nos games em todas as etapas de produção, arte, gameplay, desestruturando o status quo e fazendo uso da jogabilidade para explorar novas maneiras de habitar a diferença. Eles também tendem a se posicionar politicamente, discutindo e ilustrando o que deve ser considerado nas nossas interações com o meio real. Nos últimos tempos, a inclusão de personagens queer em jogos bastante populares causou burburinho, furor e revolta entre aqueles que são a personificação da hegemonia dos jogos. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Isso ilustra o quanto ainda estamos distantes da verdadeira inclusão da diversidade em boa parte dos ambientes sociais e culturais. Somente o fato de termos jogos indie com alguma representatividade ou até jogos famosos que se aventuraram em representar uma minoria social não é o suficiente. Não é transformando os jogos indie num nicho queer que vai fazer com que os indivíduos da nossa sociedade repensem, por exemplo, sobre preconceitos e respeito. Inclusão é a única ferramenta capaz de transformar a sociedade de fato, pois ela parte também da transformação pessoal, da mudança do eu, do convívio. E os games, assim como outros produtos culturais, refletem e reagem à sociedade ao redor. Bonnie Roberg afirma
afirma em seu livro The Queer Games Avant-Garde que não é uma coincidência que a popularização e diversificação de jogos indie na temática queer aconteça simultaneamente à ascensão da extrema-direita, dona de uma agenda racista, sexista, homofóbica e transfóbica. Dentro do meio gamer, o nicho dominante da hegemonia dos jogos é abertamente contra políticas de diversidade e inclusão. Mas videogames sempre foram queer. Não sou eu que afirmei isso não, peraí. Novamente, esse é o título de outro livro da Bonnie Robert. Os videogames sempre foram queer? Não por focarem nessa temática em seu conteúdo, mas pela forma como os jogos são apresentados pra gente. A experiência na vivência queer e nos jogos parte dos mesmos pontos, dos anseios por meios alternativos de ser e do anseio pela criação de novos espaços de resistência dentro das estruturas de poder. Ai, tá bom, Ju, mas você tá falando queer. O queer, que é isso? Horrível. Queer é um termo originalmente pejorativo, mas que foi reapropriado pela academia e pelo movimento LGBTQIA+. É importante ressaltar que seu significado é muito amplo e multivalente, que faz ser bem difícil de definir ao certo. Mas, resumidamente, é usado como um termo guarda-chuva para pessoas e experiências que não estão em conformidade com as normas de gênero e sexualidade, englobando todas as identidades representadas pela sigla LGBTQIA+. De maneira mais conceitual, ser queer, por definição, é resistir às lógicas hegemônicas, isto é, aquele padrão que dita o que é aceitável, o que é válido. É desafiar as estruturas, as crenças dominantes sobre prazer e poder. É o desejo de viver a vida de outra forma. Queer é simultaneamente um termo para a vivência LGBTQIA+, e um termo para uma forma de reimaginar, refazer o mundo. Desse jeito fica simples de ver que o mundo dos games é queer por essência. Ele oferece ao jogador a oportunidade de experimentar outras vivências, experiências, corpos, ações, desejos. Mesmo que a temática do jogo não seja queer, só de ter pessoas queer na produção desse jogo ou jogadores queer jogando ele, vai resultar em escolhas relacionadas aos seus próprios prazeres e experiências. A interpretação com viés queer pode transformar profundamente o significado dos jogos, refazendo-os de dentro para fora. Um bom exemplo desse tipo de interpretação retirado da cultura pop são os X-Men. Eles são mutantes. E o enredo de ser diferente da norma social, do normal, sofrer preconceitos por isso e existir um grupo de pessoas que te acham uma aberração e querem te curar, isso me lembra alguma coisa. Os games podem atuar como agentes de transformação da nossa própria identidade. Você pode ser qualquer coisa, sua aparência real não importa quando você está jogando. Technology and gaming platforms have always been in my life. My father owned an Atari and NES when I was younger, so I've only known life with video games. I remember Super Mario 2, I always played as Peach. And I remember playing Mortal Kombat and always wanted to play Katana or whatever because it was just so rare to have girls, I automatically went for them. I haven't really seen a character like myself, someone who has my gender identity, and I didn't realize that, all this time, maybe I have been wanting it just once to see that happen. Em 1999, o lançamento de The Sims na Electronic Entertainment Expo, a E3, marcou o evento e a história LGBTQIA+, nos games. Durante todo o desenvolvimento do jogo, a equipe estava em dúvida se deixava relacionamentos homoafetivos como opção para os jogadores. Isso porque, embora acreditassem que o jogo deveria ser uma simulação que modelasse com precisão todos os aspectos da vida humana, eles também tinham receio de como a audiência receberia o jogo. Até o momento, nenhum outro jogo tinha facilitado relações homoafetivas. Depois de muita discussão, a equipe resolveu deixar isso de fora do jogo. Quando o programador Patrick Barrett entrou na empresa, ele não sabia dessa decisão. O outro programador e supervisor dele tinha saído de férias e deixou ele lá, tomando conta
conta de tudo com uma semana de contratado. O Barrett é gay, mas isso não influenciou em nada no trabalho dele. Na verdade, entregaram nas mãos dele, o novato, um documento anterior à decisão que excluía os relacionamentos homoafetivos do jogo. Então ele programou o jogo e implementou todas as interações de relacionamento possíveis, incluindo relacionamentos homoafetivos. E isso foi completamente ignorado pela equipe. Todo mundo viu, mas ninguém deu a mínima. Foi durante a demonstração do jogo na E3, em uma cena de um casamento entre dois personagens, sim, um homem e uma mulher, que a câmera focou em duas convidadas, duas Sims mulheres, e elas começaram a se beijar apaixonadamente. Na frente da imprensa, tudo ao vivaço no programa. As bonequinhas do The Sims militudas fazendo beijaço gay no casamento hétero. Depois desse bafão, só se falou nisso na E3, fora da E3, depois que passou o evento, e aí o jogo finalmente sentiu segurança para ser lançado, nesses termos. Barrett e sua equipe foram então resolver como o jogo reconheceria a orientação sexual dos Sims. Ele conseguiu implementar um sistema que determinava a sexualidade através das ações. O sistema funcionou tão bem, mas tão bem, que nenhum outro membro da equipe ou da empresa voltou a tocar no assunto. E o jogo foi lançado assim. Numa entrevista, o Barrett ressaltou: foi uma época diferente. As pessoas não eram tão violentamente contra ou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essas pessoas contra não se preocuparam nem em encontrar o jogo. A imprensa de direita não tinha a plataforma que tem hoje. Não tinha Twitter, não tinha Facebook. Eu meio que esperava que as pessoas viessem à noite com tochas na porta da minha casa, mas isso nunca aconteceu. Ele também ressaltou nessa mesma entrevista que, diferente do mundo real, no The Sims era normal e seguro ser gay. Foi a primeira vez que pudemos jogar um jogo e sermos livres para nos ver representados. Foi um momento mágico quando meu primeiro casal, sim, homoafetivo, deu o primeiro beijo. Eu ainda me pergunto às vezes como raios que eu me safei e que isso passou batido. Se você chegou até aqui, você passou a primeira fase do mundo 6. Parabéns! Agora pode curtir, compartilhar e comentar seu orgulho ali na caixa de comentários. Tantas histórias da comunidade queer dentro da comunidade dos games que fica insustentável excluir a gente. A comunidade queer sempre pertenceu aos games, mesmo que a comunidade dos games faça a gente se sentir excluído de vez em quando. Videogames sempre foram queer, gostando ou não. Sabe aquele seu joguinho do cara topzera lá? Queer! Sabe Kratos? Queer! Todo lugar, tudo, todo mundo. Vamos pegar seu bonequinho do jogo, cuidado.